a gente vai mudar de assunto agora, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, né? As delegações da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos entram amanhã no segundo dia das negociações de paz realizadas em Abu Dhabi. A reunião desta sexta-feira colocou pela primeira vez os três países juntos para debater uma saída ao conflito que se arrasta por quase 4 anos. Acompanhe. O presidente dos Emirados Árabes, Sheikh Mohammed bin Zayed, recebeu os dois países em guerra. Do lado russo, o almirante Igor Kostyukov, diretor da inteligência militar. Pela Ucrânia, o ex-ministro da Defesa e principal negociador Rustem Umerov, além da participação do enviado especial de Trump, Steve Witkoff. É a primeira vez que as três partes discutem juntas o fim da guerra, num avanço em relação ao encontro de maio do ano passado em Istambul, quando altos comissários russos e ucranianos buscaram um acordo sem sucesso. Em dezembro, um plano de paz de 28 pontos da Casa Branca foi revisado para 20 pelo presidente Volodymyr Zelensky, que o enviou ao Kremlin na mesma época. O documento ainda aguarda a assinatura de Vladimir Putin. O maior obstáculo está no leste da Ucrânia. O líder russo exige a tomada de todo o Donbás, onde pelo menos 20% do território ainda estão sob domínio de Kiev. Zelensky se recusa a ceder e afirma que entregar áreas ainda não ocupadas pela Rússia só iria fortalecer Moscou e colocar em risco a integridade de toda a Ucrânia. Enquanto a diplomacia busca uma solução para o impasse, militares russos intensificam os ataques. O mais recente alvo tem sido a estrutura de energia da Ucrânia, como forma de pressionar o país a se render. A capital Kiev enfrenta apagões que duram horas e castigam a população em meio ao inverno severo e sem calefação. Países como a Polônia chegaram a doar geradores para os vizinhos ucranianos. Em Abu Dhabi, as negociações de paz serão retomadas neste sábado com uma questão crucial além de Donbás. O que os Estados Unidos fariam militarmente se a Rússia invadisse a Ucrânia de novo depois de um eventual cessar-fogo. É o que a Ucrânia chama de garantias de segurança e que Trump, em partes, aceitou. Mas, se tratando do republicano, há dúvidas de seu engajamento em garantir a soberania de um país depois de minar a confiança dos aliados da OTAN e das ameaças de invadir e tomar a Groenlândia. Bom, quem participa conosco agora é o professor de Relações Internacionais da SPM e da Universidade da Força Aérea, Gunther Hutze. Gunther, bem-vindo. Boa noite, Caio, Lorival, todos que nos assistem. Prazer é meu estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Gunther, essa reunião de hoje, de amanhã também, o segundo dia, você enxerga como um avanço diplomático? As coisas estão evoluindo? Ou é uma reunião para não se decidir? Bom, Caio, que é um avanço, afinal de contas, os dois lados, mais o lado americano, estão se encontrando pela primeira vez. A Rússia aceitou negociar diretamente aí com a Ucrânia, só que só pela composição das delegações dá para ver que não se vai chegar a nenhum acordo definitivo. Se Lavrov não está presente, não tem acordo, com certeza. Ele é braço direito, esquerdo de Putin em termos de política internacional. E o almirante Kuskov estando aí é uma discussão fundamentalmente militar, né? Controle de território. E o Zelensky já deixou muito claro isso, que não vai ceder. No meu entender, é que os dois lados estão tentando mostrar para o Trump que o outro é que não quer chegar a um acordo. E aí, Lorival? O fato em si da reunião é o único avanço que vai acontecer, provavelmente. E é sob pressão, né? O Trump, ele andou manifestando a frustração dele com o Putin. Com o Zelensky, isso é cotidiano, né? Ele sempre pressiona o Zelensky porque é a parte mais fraca. Então é mais fácil obter concessões de quem é mais fraco. Mas, e aí o Putin fez esse gesto de enviar um representante que é absolutamente inexpressivo, como o Gunther trouxe, enquanto que da Ucrânia está realmente o enviado
o representante do Zelensky para esse tema. Hoje, a questão territorial foi tangenciada, as posições são inconciliáveis, né? O Putin exige que a Ucrânia entregue 20% de Donetsk, que em 4 anos a Rússia não conseguiu ocupar militarmente, e que o Zelensky, obviamente, diz, não só os outros 80% são meus, são da Ucrânia, como eu não vou te entregar algo que você não conseguiu conquistar militarmente, você é o invasor. E amanhã, de fato, deve ser tratada essa outra questão intratável, que é, aliás, muito boa a reportagem que a gente transmitiu no início, como o Trump não é confiável para a Ucrânia, né, a Ucrânia exige que seja previsto que tropas britânicas e francesas monitorem a eventual linha de cessar-fogo. Porque já tem uma história isso, 2014, 2015, acordos de Minsk, no cessar-fogo ali no Donbass, foram descumpridos ali pela Rússia. Então, e ninguém, né, obrigou a Rússia a cumprir. Então, esse é um ponto também, e a Rússia não aceita a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia. Então, não tem muito como sair disso. Gunter, agora, será que a cada vez que acontecem essas reuniões ou essa interlocução, essa questão que o Lorival coloca e de fato é como intratável, né, negociável, que é a entrega da Ucrânia para o Putin de um território que ele não conquistou militarmente, uma hora vai, né, pelo cansaço das tropas, pelo cansaço das economias, pela dificuldade de se manter uma guerra tão extensa assim por tanto tempo para os dois países e para a própria Europa? Será que uma hora também isso não vai evoluir? A estratégia não seria essa, até do Trump e do Putin, de ganhar essa questão pelo cansaço com o Zelensky? Na verdade, Caio, essa estratégia do Putin, a partir da provavelmente terceira semana de guerra, quando ele percebeu que não iria conseguir tomar o que ele queria, que as tropas russas tiveram que recuar, e ainda com o passar já do primeiro para o segundo ano de guerra, quando sofreu aquele revés mais profundo, e voltou completamente à estratégia russa de sempre, né, que é o moedor de carne. E passando no cálculo de que a população russa muito maior tem mais tempo, né, de perder soldados do que o lado ucraniano. Contudo, com a revolução tecnológica, principalmente com os drones aéreos, que a Ucrânia hoje domina profundamente isso, esse custo está ficando gigantesco e tem esse fator. Hoje, se a guerra parar, o Vladimir Putin tem seríssimos problemas internos, principalmente econômicos e do próprio orçamento do governo russo. Então, há um incentivo para ele de continuar lutando, fora a própria narrativa para dentro da população russa. É por isso que o discurso de Zelensky em Davos foi muito forte em relação aos europeus, porque ele realmente não confia no futuro uma ajuda americana, segurança americana, e sim contar somente com os europeus. Olha, Lorival, a Ucrânia não sentou nessa mesa, está sentando nessa mesa hoje, amanhã, muito mais fragilizada, até em razão dos episódios desta semana, porque hoje o que resta para a Ucrânia é a Europa. Se os Estados Unidos sinaliza uma tensão com a Europa, ou que não vai mais estar com a Europa, a condição do Zelensky é pior do que era há meses atrás. E sobretudo a impaciência, né, do Trump, né? Ele quer produzir esse acordo para obter essa imagem de pacificador do mundo, de alguém que consegue o que ninguém conseguiu, que é uma guerra que o Biden criou e que ele está conseguindo superar, e quem sabe o Prêmio Nobel da Paz. Então, ele está pressionando muito o Zelensky, né, que é a parte mais frágil. Ele não arranca concessões do Putin, embora o Putin também não queira se indispor completamente com o Trump. Então, o jogo é esse.
o Putin tenta culpar o Zelensky pela falta de um avanço e o Zelensky culpar o Putin. Só que o árbitro disso, que é o Trump, não é um árbitro isento. Então, aí entra o aspecto dos europeus. Mas o problema é que os Estados Unidos têm uma coisa que ninguém tem, que é uma inteligência militar, né? O uso de satélites e a capacidade de ler essas informações que revelam as posições, os movimentos das tropas russas. Os europeus não têm como substituir esse ativo. E essa é a grande chantagem que o Zelensky sofre diante do Trump. As armas, como o Gunther destacou, a Ucrânia está desenvolvendo uma capacidade, né, de produzir drones, de produzir mísseis, né, e a Europa também está ganhando musculatura disso. O tempo, nesse sentido, corre a favor da Ucrânia, embora, do ponto de vista de efetivos, é o contrário, como o Gunther também destacou. A Rússia tem mais capacidade de repor, até porque conta com soldados norte-coreanos também. Em troca, a Rússia provavelmente está ajudando a Coreia do Norte a miniaturizar suas ogivas nucleares. Então, enfim, oferecendo capacidades outras para a Coreia do Norte, combustível também. Então, nesse ponto, se você olha para uma guerra de trincheira, a Rússia tem uma vantagem, mas se você olha para uma guerra mais tecnológica, a Ucrânia tem a vantagem, mas o árbitro é o Trump. Gunther, na sua percepção, o Trump entrou nessa reunião sob o impacto do tensionamento com os europeus? Olha, o tensionamento com os europeus foi uma estratégia criada do Trump, não só para tentar arrancar mais algumas concessões, mas principalmente para desviar o assunto interno dos Estados Unidos do caso Epstein, que estava chegando muito próximo a ele, e isso abalando a sua base, né, MAGA. E ele mantém esse discurso dúbio, né? Porque, reparem, ao mesmo tempo que ele está, como o Lorival bem aponta, ele é um árbitro nada isento a favor de Putin, a reunião no Alasca, mas, ao mesmo tempo, no discurso em relação à Groenlândia, ele coloca a Rússia como uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. Então, o que efetivamente Donald Trump pensa nessas relações estratégicas, se ele souber alguma coisa que ele está pensando, eu já fico feliz, porque ele é completamente imprevisível, ele é completamente irracional dentro do que se sempre estabeleceu como um pensamento estratégico dos Estados Unidos diante dos principais adversários. Ele joga para tudo quanto é lado para ver o que vai dar e o que ele pode ganhar com isso internamente. Diante desse cenário, dá para bater o martelo em algum cenário? Ou essa variável Trump torna tudo muito complexo e completamente imprevisível? A tendência é o Trump rifar o Zelensky, né? Rifar a Ucrânia, o instinto dele, o desejo dele. O Trump tem uma relação histórica com a União Soviética, com a Rússia, né? Em 1987 ele foi convidado pela agência de turismo soviética, que era uma fachada da KGB, e voltou e gastou $300 mil com páginas no New York Times, Washington Post, Boston Globe, com os talking points do Kremlin, dizendo que os Estados Unidos eram enganados pela OTAN, que a OTAN não era uma aliada confiável, boa para os Estados Unidos, tal. Isso em 1987, né? Então, e desde então ele sempre foi muitas vezes a Moscou, sempre tem admirado muito o Putin, de maneira que tudo indica que ele vai forçar uma concessão do Zelensky. Talvez ele esteja só tentando fazer com que isso não seja tão horrível, né? Porque dentro do Partido Republicano, do establishment de defesa e de inteligência, há uma sensação de que a Rússia é um adversário perigoso
dos Estados Unidos. Então ele tenta, com esse discurso sobre Groenlândia e tal, criar uma cortina de fumaça para esconder os instintos dele. Gunther, para finalizar, 1 minuto, seu cenário. Olha, eu acho que essa reunião não vai chegar a lugar nenhum, essa guerra vai continuar. Por quanto tempo? Difícil dizer. É o quanto tempo a Ucrânia e a Europa conseguirem sustentar isso sem os Estados Unidos. Mas não vai terminar tão cedo não essa guerra. Bom, queria agradecer muito o professor de Relações Internacionais da SPM da Universidade da Força Aérea, Gunther Hutze. Gunther, excelente final de semana, meu caro.